não. Diniz, você falou tanto em respeito ao torcedor do Vasco. Vou falar uma coisa pra você, Fernando Diniz. O torcedor do Vasco tá de culhão cheio, cara. A gente tá de saco cheio, cara. A gente não aguenta mais isso, cara. Isso pra mim é o fim do mundo, cara. O jogador ser substituído e ninguém fazer nada e ficar por isso mesmo, cara. Onde é que a gente tá? Que Vasco é esse, cara? O que é isso, gente? Pô, sério, vontade de ir embora, cara. Vontade de ir embora. De pegar o Diego desceu agora aqui e ir embora com o Diego. Deixar com vocês aí. Rapaziada, depois de um jogo muito ruim ontem do Vasco, e pelas palavras aí do Flávio Dias, a gente vê um time do Vasco acovardado para o time do Fluminense, essa foi a palavra, e o Diniz entrando com 3 volantes. Porra, Diniz, esse é o jogo que você vai jogar para frente? É o jogo que você diz bonito, com controle de bola, botando 3 volantes, sendo que 2 não sabem mal tocar a bola para o lado. O Hugo Moura até sabe fazer os lançamentos, mas o Cocão, aonde você viu que o Cocão poderia ser reserva do Coutinho? Em que momento? Eu queria saber em que momento você acha que isso ia dar certo. Eu falei antes do jogo, eu coloquei vídeo, eu falei na live, Cocão não dá para jogar no jogo do Vasco, não dá para jogar no Vasco. E você coloca ele no lugar do Coutinho e vem me dizer que não conhece o elenco. Não teve tempo, 2 semanas para estudar um elenco de 30 jogadores, sendo que 20 são os mais utilizados. Você não consegue ver se o Garré é bom ou não sabe ir lá. Quem contratou o Garré? Quem contratou o Lloyd? Foi o Felipe? Então vamos lá. Felipe, por que você contratou esse jogador? Em que você viu que ele era bom? Eu preciso saber, eu sou o novo treinador. Mas não. Você deixou o quê? Deixou rolar. Coloca a culpa agora, que ainda não conhece o elenco, mas conhece o Cocão. O Cocão você conhece. Você nem busca na base, então, já que você não tem um meio ofensivo. Você prefere colocar 3 volantes. E ontem a gente perdeu exatamente por isso. No primeiro tempo, só tivemos as chances com o Ryan, que era o único escape do time do Vasco, o único, e mais ninguém. O Nuno ainda tentava, mas sozinho no meio campo não tinha com quem tocar a bola, porque o Ryan é correria. E quem toca a bola com o Nuno? Então era preferível ter começado com o Adson e Nuno. Não quer o Adson? Bota o Garré. Tira o Ryan cansado no segundo tempo, coloca o Lloyd. Morreu com a porra da substituição à toa. E quem é prejudicado? É o time do Vasco mais uma vez. E é por isso que o Flávio Dias fala, estamos de saco cheio. Porque sai treinador, volta treinador, é a mesma coisa. É a mesma lenga-lenga. Falavam do Carille, eu falei, cuidado com quem vocês vão trazer. Trouxe o Diniz, ok. Fez um jogo bom em 4 jogos, contra o Fortaleza. Perdeu 2 e empatou 1 contra o Operário, que, graças a Deus, o Léo Jardim estava naquele dia. Defendeu 3 pênaltis. Mas ontem não. Ontem a gente jogou com um time recuado, e isso é que deixa a gente frustrado mais uma vez. É porque a gente sabe que o time do Vasco pode até perder, mas dá para jogar melhor. Dá para jogar de igual para igual. Não dá para depender só de Coutinho. Paê, você quer repatriar Paê? É isso? Vamos gastar um dinheiro enorme para um jogador de 38 anos. Podendo trazer 2, porque pelo que tá me parecendo, você quer jogar com Paê e com Coutinho. E você não deixa o Paê ir embora. Para mim, ele olha o que eu tô dizendo, galera. Ele vai repatriar o Paê. O Paê vai ficar até o final do ano no Vasco. E vamos passar mais uma vez perrengue. Porque parece que a gente só vai abrir os olhos quando estiver na zona de rebaixamento, fora da Sul-Americana e talvez fora da Copa do Brasil. Vamos ver um pouco dessa entrevista com Fernando Diniz. Olha o Carille aí. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. Eu sei que você vai falar muito ainda nessa coletiva sobre esse jogo de hoje, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aprofundar mais um assunto que é de interesse de todo vascaíno, que é o momento do Vasco da Gama. Engana-se quem pensa que o Fernando Diniz estuda futebol
dia e noite após ter sido treinador. Não, e eu sou testemunha disso, que eu lembro de você no final da carreira como jogador, já estudando táticas de futebol. Por isso que eu fico bem à vontade para te perguntar o seguinte: ao contrário do que diz o presidente Pedrinho, que o Vasco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro, 95% das outras pessoas que eu conheço e que conhecem futebol, inclusive cronistas esportivos, dizem que com esse elenco o Vasco vai brigar até o final para não cair, para não passar vergonha. Gostaria de explorar o seu conhecimento e a sua sinceridade para dizer, 25 de dezembro, dia de Natal, você vai agradecer por não cair ou vai lamentar por o Vasco não ter chegado numa situação melhor? Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não... Embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é o 8º ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, foi um jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida, porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. Isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Diniz. Voltando aqui, o que também me deixa preocupado é por que não vai buscar, então, um jogador da base? O Zuccarello aí, o garoto bom, poderia fazer muito bem a posição do Coutinho. É o jogador do meio, inteligente, que tem que deixar solto. Poderia ter feito um belo jogo junto com o Nuno. O Vasco tem opções. Agora, você se acovardar, digo mais uma vez, Diniz, você se acovardar perante o Fluminense, não dá nem para entender. Será que você queria que o Fluminense ganhasse? Começa a pensar assim. Porque o time do Vasco tem elenco para, pelo menos, bater de igual para igual. E do jeito que o jogo se tornou ontem, fizemos um gol meio que de sorte, vamos dizer assim, de um escanteio, ok, mas não foi nada trabalhado, né? Um gol, e depois fomos pressionados pelo Fluminense e nada fizemos. No segundo tempo, nada fizemos. No primeiro ainda teve uma arrancada do Ryan, mas o garoto não sabe chutar, eu falo aqui, é um bom jogador, tem melhorado cada vez mais, né? Mas não sabe chutar. Contra o Operário ele marcou um gol e eu falei, chutou errado, o goleiro não esperava, tomar um gol. Ontem o Fábio saiu e defendeu, porque é um goleiro também acima da média. Então não dá para acreditar, o Vasco só fez isso, o gol, esse chute do Ryan e um outro chute do Ryan que foi no travessão no primeiro tempo. Segundo tempo o Vasco foi nulo e o Diniz nada fez, ainda morreu com uma substituição para ser feita. E me fala que o Paulinho não era para ter entrado no lugar de quem entrou, tinha que ter entrado no lugar do Nuno. E ele não podia ter feito a substituição depois, acertado, ou com o Lloyd, ou com o Garré, pelo menos tentado. Mas não, nem tentou. E isso que eu fico preocupado. Porque jogamos assim contra o Fluminense. Ele não queria ganhar do Fluminense? Tem algo aí no ar. Não quero falar, mas algo acontece. Um treinador que volta só para se defender, queria um empate? O empate era bom para o Vasco? O empate não era bom para o Vasco. O Vasco, quanto mais fizer pontos e sair da zona de rebaixamento ali de perto, seria melhor. Então, fica aqui a minha indignação, como está todos os vascaínos, Flávio Dias, ontem, e muitos outros que estão revoltados com o jogo medíocre que você proporcionou ontem. Diniz, você tem tempo, mas o teu tempo está passando e vai se esgotar uma hora. Se você não abrir os olhos, daqui a pouco é você que está aí na berlinda. E sempre vai sobrar para o treinador. Eu fico por aqui, terça-feira temos um jogo importante pela Sul-Americana. Se ganharmos, vamos jogar contra o terceiro lugar da Libertadores para tentar se manter na Sul-Americana. Um grande abraço, fiquem com Deus.